Aí vocês me falam para eu começar a contabilizar o tempo, tá bom? Eu Na hora acho que vocês que quiserem. eu acho que já dá para começar, né? Ulima, Sarinha, Tice, Denis, Sim, todos aí, né? sim. Se vocês quiserem, eu posso apresentar daqui. Por favor. Ok? Tá Eu bem. tô pelo telefone. Ok. Tela inteira. Ai, nervosa. Alright. Pronto. Como eu vou sair da nossa tela, né, do Meet, eu não vou conseguir ficar vendo comentários e tal. Mas eu queria que vocês me respondessem aí se tá dando para ver minha tela. Tá sim, tá Dá tudo pra ver, Sim, certo. tia. sim. Ai, respirar Sim, fundo tá dando pra aqui ver. e bora lá. Tá todo mundo ok, né? Podemos. Podemos. Ok. Gente, boa tarde à turma, tá? Boa tarde a todos, professor Robson, professora Luciana. A nossa equipe ficou com a temática do filme A Chegada, né? A gente resolveu desenvolver uma discussão, trazer uma discussão aqui relacionada a problemáticas relacionadas ao filme A Chegada. E nesse primeiro momento, a gente vai se apresentar, os membros da equipe, cada um aqui. Então, eu sou a Jéssica Costa, estudante de Ciências Biológicas, caminhando aí para o 8º semestre, né? Já na reta final. E eu vou contextualizar dentro do filme a parte da biologia relacionada a patógenos microbiológicos, tá? E deixo uma pergunta aí para vocês. Como mostrar para os alienígenas que estamos fazendo uma pergunta a eles? Essa é a minha questão. Próximo. Eu posso? Bom, Vai. eu sou a Olivia Rodrigues. Eu sou da reta final do semestre, estou no 10º semestre já. Eu vou ficar responsável pela parte da linguagem, né, abordada no filme e a linguística envolvida nela, né, além da interpretação. E a minha pergunta é como nos comunicaríamos com ele? Né? Como seria, o que a gente diria, o que a gente poderia dizer se a gente encontrasse uma nave alienígena ou alienígena? Bom, eu sou a Sara, sou estudante de Ciências Biológicas. Eu estou meio bagunçada em questão de semestres, não sei em qual semestre eu tô, porque na UFC eu tô no 2º semestre, no entanto, no curso eu tô no 5º indo pro 6º. Bom, a minha pergunta, na verdade, o que eu vou falar é sobre vida, né? Mas nesse contexto que vamos falar aqui é sobre a questão do cérebro. Agora, minha pergunta é a seguinte: o que é vida para você? Massa. Nossa, de verdade. Próximos. Bom, eu sou a Tiziane, eu faço pedagogia e, assim, eu tô no 3º semestre, né? Comecei agora praticamente, então eu vou ficar com a parte da cognição, a parte que o filme fala só um pouco sobre isso, não tem muito a desenvolver. E assim, eu não tenho exatamente uma pergunta formulada, eu acho que toda forma de aprendizado é sempre válido e sempre acrescenta para a nossa vida. Boa, boa, boa. Rapazes, Oi, Denis, falta, Leidson, falta o Opa, Denis e o Glenn. pronto, tô aqui, tava só esperando. a Boa deixa. tarde. É só a deixa, né? Essa foi a deixa, o meu nome. Então, me chamo Denis, eu sou do curso de música, eu tô entre o 7º e o 8º, ali naquele limbo, né? Que tem. E eu sou da música, já falei isso? Não, acho que não, pronto. Sou da música e, na verdade, o meu ponto aqui no, em um filme de alienígena é como a gente trataria a música, né, nesse contexto. A gente vai abordar isso numa atividade que vocês vão fazer daqui a pouquinho. Show, 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 show.
Oi, boa tarde. E eu sou Gleidson, do curso de Geografia, correspondente ao sexto semestre. E minha pergunta é baseado em que medidas geográficas poderiam diminuir ou barrar os riscos de uma eventual transmissão, né? Isso sabendo da questão de patógenos extraterrestres, que poderiam ter proporções catastróficas, né, caso ocorresse na vida real. Pronto, né? É isso, todos apresentados oficialmente. A gente vai dar início à nossa aula, então sejam bem-vindos. A proposta da aula é a discussão mesmo, é bem livre, é um diálogo que a gente quer com a turma. A gente quer as perspectivas deles sobre o filme em si e a elucidação daquelas problemáticas, né? Por isso é importante a participação de todos. A gente, pelo menos a maioria, a gente quer deixar momentos de diálogo, né, aberto para vocês se expressarem das formas como vocês acharem melhor. E vai ter também algumas atividades e dinâmicas. E, inclusive, no material complementar, a gente deixou ali uma atividadezinha, né, para vocês em relação às formas de estratégia da comunicação com os visitantes, e daqui a pouquinho a gente vai querer saber o que vocês desenvolveram a respeito disso. Vamos lá. Então, pessoal, alguém aí já quer falar o que achou do filme, quem assistiu direitinho, quem problematizou em cima do filme? Esse é um momento para vocês, assim, livremente. A gente quer um feedback. Não nada relacionado com as perguntas ainda, é um momento bem aberto mesmo. O que vocês acharam do filme? Podem ligar os microfones aí e falar. A gente vai esperar um instantinho aqui. Não tem problema se você disser. Não tem problema se disser. Eu não entendi nada. É normal. Não tem problema, tudo bem. Senti muitas coisas. Assisti o filme 2 vezes, porque eu achei muito interessante. Queria mostrar, inclusive, para minha filha. Foi por isso que aconteceu desse jeito, 2 vezes. Mas o que mais me chamou a atenção, além dessa conexão entre o ser humano e os alienígenas na questão da linguagem, foi a forma como eles se comunicavam, mostrando o futuro, o passado e o presente de uma forma muito assim, que você ficava meio sem saber o que estava acontecendo no filme, mas que me parece que para eles, para os alienígenas, não fazia muito sentido essa coisa que a gente tem de linearidade. Então, eles trabalhavam de uma forma bastante não linear, né? Não E isso me linear. chamou muito a atenção. Realmente, professora, boa colaboração, viu? Porque realmente é um ponto muito importante do filme. A linguagem deles é cíclica, a forma deles pensarem é cíclica, a forma deles lerem o mundo é cíclica, como a linguagem, né? Aí vem aquela questão, se eles leem o mundo porque o pensamento deles é cíclico, ou eles pensam desse jeito porque a linguagem deles é cíclica. Quem influencia quem ali? Né? Tem essa questão ali dentro do filme, inclusive a forma de ver o tempo, que é totalmente impactante em relação ali à questão da doutora Louise, né? Que no final do filme tem aquele insight ali sobre a linguagem dos alienígenas, e finalmente ela consegue ter um vislumbre do futuro dela, e a decisão que ela toma ali a respeito daquilo é bem, bem interessante mesmo. A Lívia colocou no chat, e faz um tempo que ela tinha assistido o filme, mas ela achou o filme muito louco. Realmente, é um filme muito louco. Uma hora como você não tem a noção, a princípio, como você não tem a noção da parte temporal cíclica, né, você acha que o filme tá todo bagunçado. Eu acho que o cara que contou o filme contou errado. Já o Guilherme disse que... Já o Guilherme disse que achou legal, que teve uma certa metalinguagem, né, que a linguagem deles é cíclica, assim como no próprio filme. Realmente. Né, e a gente vai dar até uma explicação um pouquinho por cima sobre o assunto, porque é um assunto muito complexo, muito elaborado. Então, vamos ver se a gente consegue dar uma luz em cima dessa apresentação. Boa, boa. Mais alguém quer colaborar com alguma coisa? Eu quero. Eu também vi o filme 2 vezes.
e assim, eu curto muito filme de ficção científica e não tem como eu escapar da minha forma de perceber o mundo, né? A gente percebe o mundo baseado nos valores e éticas e políticas que a gente tem, né? Então foi exatamente isso que mais me chamou a atenção e para a colaboração, e pensando no contexto que nós estamos, eu estou querendo colocar assim a importância radical que existe em você compreender os valores dos outros, né? Você compreender a ética dos outros e também o quanto é importantíssimo você saber em que momento você deve abrir mão do tradicional, né? Em que momento você deve dizer assim, bom, a partir daqui, se eu seguir o pensamento tradicional, ou agir da forma tradicional, ou trabalhar com os valores tradicionais, eu tô lascado e não vai rolar, né? Eu acho que a tradição, ela é uma coisa que para algumas coisas nos ajuda, mas para outras, como por exemplo no filme, se tivessem mantido uma tradição de pensamento, não teriam andado meio metro para frente, né? Tiveram que romper Justamente. com tradições de linguagem, de compreensão, de comunicação, de intenções, de éticas, o que é fazer mal, o que é fazer bem, e por aí vai. É isso. É interessante que Que tem gente. legal, que Assim, perspectiva bacana. Pode o falar. chat tá bombando, né? Eu tô acompanhando aqui o chat. Bombando o chat. A Lívia começa com. E por isso que esse filme fica confuso, porque a gente está preso na nossa linguagem, entende e entender outra tão diferente da nossa, você buga. Realmente, você buga. A Samara diz que a história, o filme A Chegada, ela é baseada num conto, na verdade, né, do autor Ted Chiang, que é a história da sua vida. Eu vi, se eu não me engano, eu acho que eu baixei, mas eu ainda não cheguei a ler e parece ser muito bom. O Marcos menciona que, Marcos Vinícius, que essa reflexão sobre a linguagem, no caso motivada para a comunicação com algo externo ao nosso mundo, ao mesmo tempo faz nos refletir sobre como vemos, lidamos e damos importância à nossa própria comunicação com aqueles ao nosso redor. Nossa, isso foi profundo. Já o João Bezerra colocou como impressionante o que ocorre paralelamente ao processo da comunicação. O mundo inteiro brigando e gerando conflitos. Parece que o ser humano tem muita maldade e sempre vem primeiro o pior pensamento. Então. Quando chegar na parte da linguagem, eu vou explicar um pouquinho sobre essa parte. Eu acho que não só eu, acho que a Cristiane também vai estar me ajudando nessa aspecto, para entender um pouquinho. Então? Gente, é muito interessante essa questão ética, filosófica, social da comunicação, porque a intenção dos alienígenas na visita você não sabe a primeiro momento. Aí tem uma linha tênue de como reagir, né? Eles são uma ameaça? Eles são colaboradores, sabe? O que eles querem aqui? Como a gente vai se comunicar com eles? É uma questão... Comunicação é tudo. Por isso, nas ciências, a gente procura achar linguagens universais dentro dessa perspectiva, né? E quais seriam as linguagens universais? A gente vai discutir mais sobre isso a partir das nossas perguntas e da atividade que a gente passou para vocês também. Boa, boa. Estou adorando a interação do pessoal aí no chat. Vocês estão me ouvindo bem? Às vezes meu fone falha um pouco. Uliman? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Ok, então, mais alguém para complementar? Eu acho que a gente está um pouquinho já se prolongando muito nessa parte. Do tempo. Vamos... gostando, tá? Mas tem a questão do tempo, aí vamos lá, para frente. Eu posso passar, né? Ok. Pronto. Gente, vocês lembram que tem uma atividadezinha no TD, e essa vai ficar para a parte final da nossa discussão aqui, tá bom? Por enquanto, a gente já quer levantar aqui algumas perguntas, algumas perspectivas do filme que vai gerar discussões, certo? Eu e o Gleison, a gente fez essa pergunta aqui, a pergunta número 1, que é relacionada à biologia e à geografia. Tá, Gleison? Cadê tu? Dá um oi. Podemos? Então, sim. Deixa eu ler aqui. E eu quero que vocês interajam também no microfone, mas se não, se vocês estiverem muito tímidos hoje, podem colocar aí no chat que a Ulima lê para mim, né, Ulima? Ok. Então, gente, sabendo que os riscos de contaminação por patógenos extraterrestres poderiam ter proporções catastróficas e pandêmicas,
caso ocorresse isso na vida real, como no filme, quais medidas geográficas poderiam diminuir ou barrar os riscos de transmissão de contaminantes entre estados, países e até continentes? Porque, deixa eu dar só uma breve explanação assim sobre o assunto. Se a gente tem contato com algum micro-organismo, seja lá qual for, não precisa nem ser um micro-organismo extraterrestre, muito distinto do que nós já temos costume ali de ter contato, a gente tem uma probabilidade muito grande de sofrer efeitos colaterais grandes, né? Ficar doente, porque o nosso metabolismo não está, e sistema imune não está preparado para aquilo. É muito diferente o metabolismo nosso para a via metabólica também desse outro micro-organismo. Então, ele pode acabar sendo extremamente tóxico para a gente. E sem contato, não tem anticorpo, né? Sem contato prévio, não tem anticorpo. Então, quando ele vem, anticorpo é a célula de defesa do organismo, né? Do sistema imunológico. Então, quando a gente tem contato com esse micro-organismo muito diferente, a reação do corpo é uma inflamação exagerada, uma tentativa ali, às vezes, meio frustrante de combater aquela contaminação. E isso traz um contraste, uma sobreposição com a nossa realidade atual, né? Em relação ao coronavírus, por exemplo, que ele não é novo, ele não é uma novidade, assim, ele não é um vírus extraterrestre. Ele sempre esteve ali em contato, mas uma região muito localizada. E, de repente, houve uma mutação e surge essa nova cepa, né, SARS-CoV-2, e tem uma distribuição geográfica global, por causa da facilidade de contato que a gente tem, viagens e tudo mais. A gente está sofrendo uma pandemia por um vírus que é daqui, não chega nem a ser extraterrestre. Imagine se fosse extraterrestre. Imagina aí. E aí, Gleidson, o que é que tu tem a colaborar em relação a essa pergunta? Sobre a perspectiva da geografia, em relação a medidas que poderiam mitigar ou diminuir, ou começar a ter uma resolução mais racional, poderia ser a questão, né, de barrar os riscos da transmissão. Mas quais seriam essas medidas, né? Essas ações que poderiam barrar, né, diante de algo desconhecido, né? No caso que é abordado nesse filme, algo que vem fora da Terra, do planeta Terra. Sem contar e isso para ser aplicado, né, entre os países. Existem pontos Sim. diferentes, mais de uma nave, né? E elas estão distribuídas no globo inteiro, né? Então, as chances de disseminação seriam um pouco mais, não. É como se tivessem mais de um epicentro de contaminação. Vale ressaltar que eles chegam a falar no filme, a discutir que não emite radiação, não emite contaminação, é como se nem tivesse lá aquela nave em si. Não sei se vocês se detiveram a essa informação, que é dita logo no começo do filme. Mas, enfim, tem vida, tem micro-organismo. Tem fungo, tem vírus, tem bactéria. Tem vida, tem isso tudo. Tá lá, faz parte daquele ecossistema. Só funciona se for assim. Então, nem adianta vir me dizer que não tem risco de contaminação, não, porque eu acho que aquilo ali foi só um pretexto, uma licença poética do filme mesmo, para não problematizar em cima disso, porque a questão era mais a comunicação mesmo. Mas, com certeza, a doutora Louise, realmente, ela não estaria muito bem, não, se tivesse tirado e entrado na nave como ela fez lá no filme. Realmente, ela entrou dentro da nave, sentiu aquela atmosfera, é tudo muito diferente. Pressão é diferente, densidade do ar é diferente, concentração de gases é diferente. E tudo isso, para nós, é estranho, né? Porque a gente está adaptado evolutivamente para umas condições X que existem aqui na Terra. Enfim, dá margem para uma discussão muito grande isso aí. E a vida que evoluiu dentro dessas condições é extremamente diferente da nossa. Mas vamos lá, ver quem foi que colaborou aí alguma coisa no chat, tentando responder a essa pergunta. Vamos lá. Eu tenho uma aqui falando, né, que é o seguinte, me parece que o mais óbvio, do ponto de vista esse das regiões, vamos dizer assim, eu estou pensando em, não sei se, eu não entendo nada de geografia, tá? Mas em termos de geografia, sei lá, de espaço físico, o óbvio do óbvio é você criar espaços de isolamento, né?
É que nem quando dá aqueles fogo da mata, né? Quando dá um fogo na mata, tem um pessoal que combate o fogo diretamente, mas tem um outro pessoal que fica tentando, inclusive, derrubar uma faixa de mata para evitar que haja a passagem do fogo de um lugar para outro, né? Então, o óbvio, que também eu acho que é o óbvio da Covid, é exatamente a questão de ter espaços, isolamentos. Então, veja, alguém falou no chat o negócio das fronteiras, né? Eu acho isso totalmente óbvio. Não se trata de não querer receber a pessoa A, B, C ou D. Se trata de você criar faixas de isolamento que eu acho que eu acho que o barato não é nem as fronteiras geográficas políticas dos países, mas é criar fronteiras de contaminação. Eu não sei como é que poderia chamar. É isso. Barreiras físicas, não, mas né? É exatamente isso. É justamente o que eu ia falar sobre as mensagens do pessoal, né? O Marcos falou sobre prevenção, né? Uma das maiores prevenções, que é a quarentena. A Vitória disse que sim, fechar as fronteiras seria a primeira coisa a fazer. E é interessante, o Guilherme até botou assim, talvez uma alternativa seria fechar temporariamente as fronteiras até ter um controle de disseminação local, né? Isso. E realmente, se você analisar, daí eu que sou da linguística, da letras, mas adoro ficção científica, é exatamente isso que acontece quando você vê o filme, né? A primeira coisa que você vê é, eles afastaram muito os repórteres, quem queria ver, quem queria observar a nave, na região mais isolada onde a doutora vai. Ótimo. Mas, em relação às grandes cidades, né, eles isolaram um raio, talvez de, sei lá, 50 quilômetros, mais de 50 quilômetros, possivelmente, para não aterrorizar nem as pessoas que estão próximas a essa nave, né, e assim, eles não perderem um controle ali de possível contaminação, né. Uhum. É isso mesmo. Pode falar? E aí, Gleice? Pode. Fica à vontade. Pronto. Ela falou uma palavra muito interessante que puxa um pouco o que eu quero falar, sabe? Que é essa questão do controle. É o Marcos. É muito lindo e é maravilhoso. O ideal seria esse mesmo. Várias pessoas com um certo conhecimento científico, né? Com esse conhecimento de abordagem científica de algo novo para buscar entender é lindo. Mas é bem interessante parar para pensar também que, às vezes, supondo que a gente entrasse em contato com algo extraterrestre, talvez esse tipo de diálogo não fosse nem aberto se os seres humanos, motivados pelo medo, iniciassem uma guerra, decidissem que o confronto era a melhor forma de evitar qualquer consequência futura. Exato. Exato. É isso. Mas quando chegar na parte da linguística, a gente fala. E se tivesse, como é que chama? Retaliação. Se o resto dos alienígenas que vieram, sabe-se lá de onde, e sabe-se lá quantas naves mais tem por aí, se eles resolvessem voltar aqui, vocês mataram os nossos cientistas, o pessoal que chegou aqui, uma limpeza na triagem mesmo, para dialogar. Pois espera aí, agora vocês vão ver. Eita! Isso é interessante, por exemplo, se a nave ou se os próprios alienígenas não são tóxicos, digamos assim, né? Eles podem muito bem ser evoluídos nessa questão dos armamentos a ponto das armas deles causarem contaminação no nosso planeta. Justamente. Olha que brilhante. Muito obrigada ao Marcos. É isso? Isso. Pronto, menino, foi perfeito. Olha, imagine só. Tem até um livro que fala armas, germes e aço, né? A gente aqui da biologia conhece muito bem na aula de biogeografia, né, pessoal? Que é um documentário também, eu acho que no YouTube. É de um livro, que agora eu esqueci do autor, se alguém puder falar aí, me ajuda, mas é muito interessante, porque aqui mesmo, no nosso planeta, pronto, as caravelas chegando aqui no nosso continente, né? As caravelas, eles trouxeram o quê? Armas? As maiores armas foram os germes, a gripe que eles trouxeram para cá. Isso sim foi o maior disseminador de doenças e ceifador de vidas, sabe? Então, se você chegar com a arma biológica, ferrou. Não é uma explosãozinha que vai matar, não. Ela tem um raio ali de impacto muito pequeno, mas solta um vírus. Tá aí. Brilhante, Marcos. Muito boa a sua colaboração. Gleidson, pra gente fazendo um paralelo. Tem mais dois? Fala.
deixa eu fazer só um paralelo rápido. Quem lembra do filme Guerra dos Mundos? Quem já chegou a ler Guerra o dos livro Guerra Mundos. dos... Pronto. Você vê que a gente é invadido. Beleza. A gente morre em massa, porque são muitas naves, ou pelo menos uma grande quantidade de naves, mas são grandes naves para abater uma boa parte da população. Mas a nossa arma secreta, que a gente achou que não tinha, mas tinha, né, é um germe dentro d'água. Então, assim, seria o mesmo paralelo, a gente colocando um ponto inverso, né? Se eles têm uma doença que pode nos infectar, pode causar problemas para nós também teríamos alguma coisa parecida para impedi-lo. Pronto. E a gente... Aí, só mais uma coisa também para lembrar, e eu puxando a barra, já que deu o exemplo da Guerra dos Mundos, eu também tinha me lembrado, eu também sou fãzão de ficção, viu? Aí, a Lu sabe, é o lance do filme O Físico, né, que eu tô me lembrando agora, O Físico, que um povo usa como arma um fulano contaminado com varíola, enrola ele em panos e bota ele dentro da cidade que eles querem atacar, né? Então a ideia é a disseminação da varíola, né? Esse filme é foda, ó. Vamos lá? Mas espera, Gleidson, a gente ainda tem 1 minuto e meio para encerrar a nossa discussão. Tu quer colaborar com alguma coisa para encerrar aqui ou já foi-se? Sim, só para fechar aqui, então, suponha, diante da comprovação científica de eventuais patógenos, bactérias, vírus ou outros seres microscópicos vindos do espaço, chegando aqui na Terra e tendo já o veredicto de que tem patógenos, então poderíamos adotar as medidas geográficas diante do que, como já foi falado, né, que tem os protocolos para atuar diante de eventuais vírus letais, que é questão do isolamento. Mas vamos para algumas medidas geográficas. Sucintamente falando, seriam levantamento estatístico da ocorrência de casos, questão das barreiras sanitárias, como o professor Robson citou, monitoramento da taxa de incidência de casos de contaminação, se tiver tendo ocorrência comprovada, enfim, toda a questão de usar a escala micro ali e monitorando. E aí, para isso precisa, né, da colaboração, né, científica, a comunicação entre comunidade científica. E também a questão do mapeamento dos países, bem como suas regiões, e entrando na escala cada vez mais micro, os estados, os municípios e os seus bairros, de acordo com o nome geográfico que dá, se é condado, distrito. E, por exemplo, usando um paralelo que tem uma tendência, né, para a nossa vida real lá fora, até o final do ano pode ter, por exemplo, a questão do mundo dividindo em zonas verde, amarelo e vermelho. Vermelho é a mais grave. É como se fosse um sinal de trânsito, né? Usa a cor vermelho, amarelo, verde. Verde, por exemplo, rapidamente contextualizando na Covid, questão dos países, quanto mais vacinado, obteve êxito na vacinação, então, é a zona verde. E amarelo, que está ainda em processo acelerado de vacinação, e vermelho, aqueles lugares, aqueles países que estão com a transmissão acelerada e o aparecimento de cepas, de variantes, ou então a vacinação está muito lenta. Que é o que a gente está vendo aqui no Brasil em relação aos outros países, né? Tanto a lentidão na vacinação e da intenção do governo de colocar para frente medidas de controle e erradicação da doença, mas também a lentidão na efetividade dessas medidas, né? Gleidson, a gente já está passando um pouco do nosso tempo de 10 minutos para essa pergunta. Ainda falta as 2 perguntas, né, das meninas. Aí eu acho que a gente já dá para encerrar. É só por causa disso mesmo. A discussão está ótima, realmente. Ok. Podemos, né? Eu quero dizer que no chat o negócio está fazendo muito sucesso, viu? E assim, eu gostaria tá fervendo, tá fervendo. Tá, eu gostaria muito de responder, de comentar, né, o que vocês falaram, mas como a gente também tá com um tempo um pouquinho curto, então a gente deixa isso para depois de tudo,
Tá bom, galera? Vocês também, pessoal. Vocês lembram que a gente deu para vocês o blog, né? Que tem todo esse texto nosso aqui, essa proposta de discussão. Se vocês quiserem visitar o blog e fazer a pergunta lá nos comentários, a gente vai responder depois ao longo da semana, vai ficar olhando quem interagiu e responde, viu? Sem problema. Tá bem? Prontinho. Vamos seguir. Bom. É isso mesmo? Vale mesmo. Desculpa. É aqui mesmo. Eu resolvi primeiro dar uma introduçãozinha, certo? Resolvi dar uma introduçãozinha, né, sobre o cérebro, para depois a gente ir para a pergunta, que é eu e a Tice, que é sobre biologia e pedagogia. Bom, o que é o cérebro, né, para vocês? Respondam aí, se puderem, no chat. É aquela massa gosmenta que tá na nossa cabeça. Aquele negócio. Isso. Bom. É o tique-teco. É o tique-teco. Vamos correr aqui. As maiores funções do cérebro é recepção. O cérebro ele é responsável por receber todas as informações por meio dos nossos sentidos, sejam ele tato, visão, olfato, também escutar. Ele também vai ser responsável por armazenar. Ou seja, ele vai reter todas aquelas informações na qual os sentidos transmitiram para ele e guardar em larga escala. Tipo uma cor. Eu sei o que é uma cor rosa. E aí eu vejo eu vejo um sorvete de morango. E aí o que é que o cérebro vai fazer? Eu dizer que a cor do sorvete de morango é rosa. Questão do armazenamento que ele leva em larga escala. Ele vai analisar também, que é reconhecer os padrões e organizar as informações, de modo que faça algum sentido, que foi como eu falei, que ele correlacionou a cor rosa com sorvete de morango, e a saída, que ele vai liberar essas informações de formas, seja diferentes, seja pensando, seja falando, desenhando, em vários modos de criatividades. Então, o cérebro, como vocês estão vendo nessa imagem, ele vai ser dividido, esse do hemisfério, em hemisférios, que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito ele vai ser responsável pela imagem, ele vai ser a parte criativa da pessoa, as áreas artísticas, ele vai ter uma criatividade, ele vai ter imaginação, insights, formas 3D, pensamento holográfico e assim vai. Já o lado esquerdo, ele é mais voltado para o raciocínio lógico, como a fala, a matemática e entre outros. No entanto, eles são unidos pelo corpo caloso, quer dizer, que tem a funcionalidade de auxiliar e melhorar o raciocínio e ajudar na memorização. Na segunda imagem, vai falar sobre os lobos cerebrais, que é a área frontal, que vai ser responsável pela fala, a tradução de palavras, responsável por planejar, vai ter uma memória a longo prazo, vai auxiliar na regulação das emoções. Aí, como vocês estão vendo, a área frontal é essa parte vermelha. A área parietal, que ela vai ter uma funcionalidade de sensor, se está quente, se está frio, se dói. Ela já também vai puxar para um raciocínio espacial, vai ver mais a questão matemática. O occipital, a área occipital, ela vai estar relacionada à visão e à percepção de cores. E na área temporal, é a região da estruturação da linguagem, que é essa parte de baixo que tá, se vocês estão vendo. Então, aí pode passar para o slide 2. Como pensamos? Aí vem a resposta, através das ligações que há entre neurônios por meio de sinapses. O cérebro ele vai possuir neurônios, que são células responsáveis por todo o trabalho do corpo. Se por acaso a gente vai levantar o braço, é por conta dos neurônios. Se vamos falar, é por conta dos neurônios. E assim vai. Os neurônios eles vão possuir axônio, que é o tipo de corpo do neurônio, na qual este leva informações que se interligam por meio de sinapses, que são, de certo modo, sinais elétricos, como vocês estão vendo aí na imagem, tipo um negocinho se acendendo. Vocês estão vendo? Vocês podem confirmar para mim? Parece que aquelas luzinhas do Avatar. O pisca-pisca. Pisca-pisca ambulante. Enfim, nesse momento,
milhares de neurônios estão se interligando dentro de você e estão acendendo essas luzinhas aí porque você está aprendendo algo. Ele está passando informações. Então, praticamente tudo que é considerado vida, ele vai possuir um cérebro ou um cordão nervoso, que é responsável pelas funcionalidades mais fisiológicas, como a respiração, a absorção de alimentos, sensibilidade de algo, e vai. Aí pode passar. A pergunta vai ser a seguinte. Se tu quer ler a pergunta. Tudo bem. Em um determinado momento do filme, vocês estão me ouvindo, né? Um pouco baixo. Sim, pode falar. Ah, mas tá baixo. Qualquer coisa eu mudo o microfone. Peraí. Melhorou? Sim. Melhorou. Em um determinado momento do filme, Louise se encontra sem saber como interpretar cada símbolo que os heptapods lhe apresentam, fazendo com que ela procurasse em línguas já desenvolvidas, que são baseadas em símbolos, um padrão. Como a doutora Louise conseguiu compreender os heptapods e qual foi os efeitos dessa compreensão? E aí? Bom, eu vou explicar, antes do pessoal responder, eu vou explicar um pouquinho sobre a teoria que é apresentada no filme. Eles falam rapidamente sobre ela, mas ela basicamente vai falar sobre que as pessoas falam línguas diferentes, elas vão pensar de formas diferentes. O que é mais ou menos certo. Isso vai acontecer mais pela cultura, não pelo fato delas falarem outra língua. Porque, como a Sara acabou de falar, a gente aprende e o cérebro é o mesmo para todo mundo. Claro que alguns se desenvolvem melhor e tudo mais, mas eles vão ter a mesma capacidade de raciocínio. Só interrompendo um pouquinho. A capacidade de compreensão cognitiva que a Sarinha estruturou ali, elucidou no começo da pergunta, é para a gente aqui, para os organismos daqui da Terra, né? Não quer dizer que se aplique a mesma estruturação do cérebro ali, a estruturação cognitiva para extraterrestres. Mas acontece que, basicamente, para poder funcionar um cérebro, em primeiro lugar, ele tem que ter uma distribuição tridimensional. Ele precisa ser como um corpo, os lóbulos divididos, precisa, e ser irradiado também através de células alongadas, como neurônios, para poder ser distribuído esse impulso nervoso, eletroquímico, para todo o organismo ali, todo o corpo. Pronto, acabou aqui meu adendo. E aí, Tícia, é tu, como é? Acho que a gente pode responder juntos, meninas. Ah, sim, para os meninos responderem? Já estão falando aí alguma coisa no chat? Não. Não, a única que tem falando sobre isso é a professora Luciana colocando que o cérebro é um órgão responsável pelo gerenciamento, né, do corpo humano. Foi a minha pergunta. Isso. Vamos lá, gente. Aí o Guilherme botou, acredito que ela tenha compreendido a partir da identificação dos padrões do logogramas. Sim. Devido ao quê? Bom, como eu expliquei, a questão do cérebro, ele faz uma questão lógica. Se eu não me engano. Ele faz uma questão lógica. A gente tem mania de a gente sempre fazer ligação a algo. Por exemplo, tende até a puxar para o lado filosófico, por exemplo. Como é que eu sei que aquilo é uma caneta? Porque a gente já viu algo que parecia uma caneta na qual a gente escreve. Isso, a partir de associações. Então, como eram imagens, e essas imagens não eram só imagens, eram textos.
entendeu? E aí ela começou a trabalhar na questão cognitiva dela. Isso também teve dedo dos heptopóides, se vocês perceberem no filme. Que aí eles passam a mostrar ela o passado, ela estava vivendo o presente e estava vivendo o futuro. Vendo o futuro. Ela desenvolve essa capacidade porque ela passa a compreender a língua deles. Tanto que é todo em formato de fiction. Não é aquela coisa linear, como vocês falaram no começo. É como a nossa língua. A nossa língua tem um passado, um presente e um futuro. Mas a deles não é uma linhazinha reta. É um círculo exatamente como eles mostram e eles dão essa capacidade para ela. É como se ela visse tudo em 3D, não na forma plana. Então, ela não sabe exatamente onde está. Ela tem o passado, o presente, o futuro, tudo junto ao mesmo tempo. Por isso que, em determinado momento, o filme fica bastante confuso, porque ele dá esse bug na nossa cabeça, porque a gente não sabe o que ela está vendo exatamente. 2 minutinhos para desenvolver o resto da pergunta 2. Enfim, acho que se vocês quiserem falar algo, o chat está aqui, eu vejo e tudo mais. Aí tem essa parte sobre a teoria do Sapir-Whorf, e ela é dividida em duas, que é a flexível e a mais rígida. A mais rígida é a que a gente acaba vendo no filme, entendeu? A gente não... o Guilherme colocou assim. Também no filme dá a impressão que a partir desses padrões eles conseguem criar algoritmos matemáticos que conseguem traduzir cada símbolo. Isso. Peraí. Tanto que o menino lá da matemática, eu não lembro muito o que ele fala sobre essa parte. Ele faz uma fragmentação desses símbolos, né? Que todos é contados como 1/12avo. Porque são 12 naves ao redor. Então, ele é como se fosse uma parte de um inteiro. É mais ou menos... É porque eu não sou da física, gente. Então, não adianta eu botar pitaco. Alguém da física? Alguém da física, por favor, se pronuncie, se tiver. 1 minutinho. Mais alguém deseja falar mais alguma coisa? Alguém dá algum argumento sobre o filme? Sobre a questão da nossa lógica aqui, dessa nossa pergunta. Acho que essa parte da compreensão é bem interessante e retoma a pergunta que o professor Robson me fez quando a nossa equipe estava apresentando sobre o leão, né? Eu tenho uma determinada concepção do que é um leão e outra pessoa de outro país pode ter uma concepção diferente, né? Mas, mesmo que seja complicado imaginar que isso seja possível, a gente pode comparar o momento em que os alienígenas tiveram contato conosco quando os portugueses entraram em contato com os índios, entendeu? Então eles tinham algumas coisas que eram mais avançadas, mas muito provavelmente era possível encontrar algumas coisas em comum. Foi mencionado aqui a caneta, né? Nós usamos caneta. É um pouco difícil acreditar que os alienígenas usem caneta, mas talvez exista algum objeto que eles usem para deixar escrito algo que eles queiram comunicar. Então, mesmo que seja difícil imaginar, talvez haja alguma coisa em comum nas nossas duas culturas que faz com que a gente se aproxime um pouco mais, até mesmo para entender se aquilo se parece com uma arma, algo que pode me machucar. Então, se não for, eu posso tentar entender, eu posso me acalmar mais, eu posso mostrar o que eu tenho, ele pode mostrar o que ele tem, para realmente haver algum diálogo. Principalmente se o objetivo dos extraterrestres... Vou terminar errado. Pode falar. Principalmente se o objetivo dos extraterrestres for a comunicação. Se for a comunicação, então provavelmente eles vão arrumar algum jeito de se comunicar. Isso. Exatamente. De fato. Tanto é que ela lá no filme fala que eles vieram deixar
um presente para a humanidade, né? Que era esse tipo de comunicação, esse tipo de linguagem. É engraçado também, você falou da caneta e da arma, né? Tem um momento lá que eles questionam. Eles falaram em arma ou em ferramenta? Tem um momento de tensão ali no filme, quando eles falam, a gente veio por causa da arma, né? Aí todo mundo fica tenso. Que arma? Pronto, vamos tacar uma bomba neles, porque é uma arma e tal, mas não era arma. Ela disse, eles não sabem, talvez eles não saibam a diferença entre arma e ferramenta, que é diferente, né? Tem um contexto diferente. Enfim, vamos seguir em diante aí, gente. A discussão realmente foi muito boa dessa pergunta 2. Massa demais. Simbora, aproveitando o gancho, que vai entrar na minha parte já, e na parte também. Vai, Uliman, a rocha. Aproveitando essa parte que ele fala sobre, por exemplo, o martelo, né? Eles não sabem a diferença entre, usando a frase mesmo, né? Eles não sabem a diferença entre uma arma e uma ferramenta. Isso tem a ver com interpretação. Então, o que muito a doutora Louise Beck faz, né, como linguista, ela vai atrás, primeiramente, do padrão linguístico deles, que ela depois descobre que é um ciclo linguístico, então ela não tem ida, não tem volta, ela é um contorno, né? E ela também analisa, através desse estilo linguístico, né, as padronizações. É como nós pegarmos, por exemplo, uma frase em espanhol. Ninguém sabe espanhol e a gente pega uma frase em espanhol. A gente vai observar que determinadas palavras vai se repetir ao longo de uma sentença, né? Então, ali vai estar o padrão. Então, uma hora a palavra que aparece no começo pode ser uma pergunta, num outro momento ela pode ser um sujeito, ela pode ser um substantivo, ela pode ser um predicado, ela pode ser adjetivo, ela pode ser qualquer outra coisa. Então, a palavra, ela vai... Mas isso eu estou botando do ponto de vista da linguagem humana. Na linguagem dele, ela interpreta as simbologias fragmentando em 12 partes do ciclo linguístico. Quem ouviu o podcast sobre o ciclo linguístico de chegada, né, que está bem explicativo, né, eu não poderia ser que nem o cara que está explicando, não dá, mas eu vou chegar no dia lá, né, que ele explica que ele não tem um padrão linear, né, assim como o tempo. Ele vê tudo no formato cíclico. E outra coisa que também é importante é a parte interpretativa. Então, ela interpretou os símbolos que ela viu através do que ela mostrava. Então, ela estava fazendo... Ela pegava as informações que ele passavam para ela, né, depois do que ela ensinava. Como ela escreve, Ian caminha. E aí está o Ian andando de um lado para o outro para eles, para mostrar. Isso é o que a gente está dizendo, né? O mesmo vale quando ele diz assim, você... como é que a gente fazendo isso, né, general, que é comum a gente pegar nesses filmes alguém que questiona alguns ensinamentos ou o que a gente está tentando passar, né? Como é que a gente vai conseguir saber qual é o propósito deles na Terra? Tá, qual é a pergunta que a gente quer fazer? Qual é o propósito de vocês na Terra? Primeiro a gente precisa dizer o que é uma pergunta. Quando ela começa essa explicação, todo linguista se arrepia. Todo mundo da área de linguística se arrepia. Porque ela é muito sucinta no que ela diz. Olha, primeiro a gente precisa dizer o que é uma pergunta, depois quer dizer o que é um propósito. E localizar ele para mostrar que ele está num sistema entre planetas, que fica dentro de uma galáxia, que provavelmente estava muito distante da casa dele. E aí ela vai destrinchando a pergunta, que o cara olha e diz, tá, você pode usar as palavras para ensinar isso. Cara, e assim, além disso, né, também tem um questionamento você é um especialista no assunto, então deixa o cara trabalhar. Essa parte é foda demais. Marcos, eu te entendo perfeitamente. A gente pode não ser da mesma área, mas a gente é do mesmo tipo de coisa parecida. Então, assim, esse é um padrão bem interessante. E a gente olha muito no sentido de, a gente utiliza padrão linguístico comunicativo da fala, ou seja, cordas vocais, da garganta e tal. Né? Mas aí a gente vai com a pergunta seguinte. No filme, nós sabemos que a personagem, após muitas tentativas, ela encontra um padrão comunicativo, que é o ciclo linguístico. Né? Nesse aspecto, que outro tipo de padrão comunicativo vocês usariam com os atapoides se não houvesse essas tentativas da doutora Louise Beck? Que aí a gente entra no seguinte aspecto. Muita gente, apesar de dizer que a gente tem a língua falada como padrão, né, nós temos as línguas de sinais como padrão de outro
de outro modo, né? A língua de sinais é um padrão linguístico, a língua falada é um padrão linguístico, independente de seja idioma. O professor Robson botou a mímica, que também funciona, né? Um outro padrão linguístico. A gente tem o padrão dos desenhos, das imagens, e a gente também tem, querendo ou não, a música. É um padrão linguístico. Sonorização. Né? Sonorização. A sonorização, isso. Que são os sons. Por exemplo, logo quando eles entram, tem um pássaro cantando. Ó, o pessoal está dando aqui um monte de exemplos. Luz e cores, código binário. Então, assim, você vai encontrando vários métodos. Eu queria ver o chat. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está dizendo. Então, meu Deus. E o pessoal... Então, assim, a música ela tem tanta função quanto as falas. Né? Ela tem a sua padronização. Você acaba me correspondendo. Tanto que a gente, de vez em quando, encontra os comerciais se não me engano, da Heineken, não lembro qual era, que era assim, duas pessoas se encontram e aí, nesse momento, as duas começam a falar em idiomas completamente diferentes. Um fala espanhol, o outro fala português, um fala inglês, o outro fala alemão, um fala francês, o outro fala coreano, e não conseguem encontrar um padrão. E aí, o padrão que os dois encontramos. Então, assim, a gente percebe que no filme eles tentam encontrar vários padrões. No filme, nitidamente, a China, quando eles tentam entrar em contato com os alienígenas, eles usam o padrão Mahjong. Mahjong, quem já viu o joguinho, seja por internet ou físico, né, é aquele jogo de estratégia. Não só estratégia, mas quem ganha e quem perde. Não tem uma coisa igualitária. Né? Denis, dê guarde sua graça, pelo amor de Deus. Onde nós podemos ver? Onde nós podemos ver? Eu acho que você já fez a introdução aí genial. Eu acho que como poucas pessoas poderiam fazer. Então, assim, eu vou colocar em prática a nossa atividade, tá? Que aí a gente vai se entendendo à medida do que a gente for fazendo, tá? Deixa eu fazer o seguinte. O negócio de interpretação é tão interessante que o que eu vou dizer agora vai afetar também nessa atividade que a gente vai fazer mais lúdica, tá? Se vocês prestaram atenção, no filme Procurando Nemo, quando a Dory vai falar baleês, quem assistiu o filme sabe, ela entra em comunicação, e aí o Marvin pergunta a ela justamente sobre o que ela estava dizendo. Ela, eu não sei se ele disse se é para irmos para o fundo da garganta ou Raimundo almoça e janta. Essa frase é um modo interpretativo. É muito brincadeira, mas é um modo muito interpretativo. Né? E você vê ali que a Dory pode ser uma linguista. Né? Ela está interpretando o que ela estava ouvindo. Né? E aí eu acho que a gente já pode entrar justamente na parte da atividade, o Denis. Pronto. Então, perfeito. Então, assim, pessoal, é o seguinte, eu dividi vocês, né, os alunos, em duas equipes, então eu adicionei vocês em um grupo, certo? Então, quem estiver assistindo a aula, beleza, agora quem não deve estar entendendo nada, enfim. Então, assim, o que a gente vai fazer? A atividade consiste em o grupo vai escolher um sentimento humano, certo? Aí a gente vai deixar livre, pode ser raiva, felicidade, alegria, e, enfim, qualquer um. E aí uma pessoa do grupo, aqui se habilitar a isso, né? Também vamos deixar aqui o grupo, escolha. Ele vai percutir seja em algum objeto, né, o que tiver aí em mãos, ou pressão corporal, se a pessoa já souber já das manhas. Então, assim, essa atividade, tá? Eu vou colocar, o que eu acabei de falar, eu vou colocar em texto no grupo, e a gente tem quantos minutos? A gente, para encerrar, pelas minhas contas, tem entre 18 e 16 minutos, tá? Então, eu vou colocar assim, certo, então eu vou colocar 3 minutos para a gente fazer todo esse processo e 3 minutos para apresentar. Talvez 3 minutos para apresentar nem seja necessário, mas vamos colocar assim. Tá bem. Pode ser? Pronto. Pode ser. Mas a gente precisaria que vocês abram o microfone, galera. Então, precisa mesmo.
Isso, então, eu acabei de mandar mensagem para vocês. E a professora falou que aqui só tem 7 minutos. Então, vamos fazer o seguinte: não tem problema, vai ser. Tudo bem. Então, vai ser 2 minutos para a gente fazer essa resolução e 1 minuto para apresentar. É isso aí. Eu acho que a gente pode fazer até mais rápido ainda. Quem tiver coragem de abrir o microfone, certo? Eu vou dizendo alguns sentimentos, certo? E aí vocês podem não abrir o microfone, vocês comecem a bater na representatividade desse som. Por exemplo, quando você está em expectativa, né? Ou esperando alguma coisa. Geralmente, a gente faz esse som aqui. Todo mundo ouviu? Sim. Sim. Pronto. Como é que vocês representariam se vocês estivessem animados? Pode abrir o microfone. Isso, que ainda vem a vocalização. Uhul, exatamente. Como é que vocês reagiriam? Nossa. Eita, vai também. Como é que vocês reagiriam ou como é que vocês reproduziriam o som se vocês estivessem frustrados? Isso, aquela respirada funda. Isso. Exatamente, exatamente. Quando a gente... deixa eu ver... porque tem a ansiedade, né? Que você bate os dedos, tem a expectativa, que é o que rufem os tambores, aí todo mundo passa a bater a mão, né? Então, assim, a sonorização... bom, essa não é a parte, é a parte do Denis. Denis, faça som. Então, o que a gente pode observar com essa breve experiência aí, que foi genial, mas a Wilma não tem pareia, não. Pois bem, foi bem mais, como é que eu vou dizer, resolutivo e bem mais espontâneo, e assim, você pode observar que houve vários sons para o mesmo sentimento, né? Então, o que a gente pode observar e dizer disso? É que, mesmo a gente tendo uma gama aqui de pessoas que, apesar de serem diferentes, mas a gente compartilha de uma mesma cultura, né, de maior ou menor escala, independentemente da cidade que você mora, ou até mesmo da sua faixa etária, mas alguma coisa a gente compartilha, e mesmo assim a gente viu o quê? Uma gama de sons, né, de uma sonorização bem diversificada. Então, se isso já acontece aqui na nossa pequena simulação do que iria acontecer no filme, você imagina um diálogo com seres de dois planetas, duas galáxias, seja lá o que for diferente, né? Então, a reflexão que eu trago, e é isso. Muito obrigado. Quem assistiu o Rick and Morty lembra bem justamente da parte em que aparece aquela cabeça gigante, né? Dizendo, mostre o seu talento. Seja bem isso. Né? Que eles têm que cantar para sobreviver. Né? Que é basicamente um The Voice ali, galáctico. Então, é basicamente, assim, seria o próximo que a gente apresenta, né? O próximo que a gente pode interpretar também vindo desse filme. Uma dúvida. Então, encerramos a discussão da terceira pergunta, né? Isso, professora, a gente tem quanto tempo ainda? Aí a pessoa fala a dúvida. 2 minutos. Professora? Tá, vai lá. 2 minutos. No caso, eu preciso utilizar alguma outra ferramenta para produzir o som, ou eu posso usar, por exemplo, sons que o meu próprio corpo consegue produzir? Também. Pode ser. Pode ser sons que o seu corpo pode produzir, pode ser por instrumentos, artefatos, né?
tecnológicos, pode ser qualquer coisa. Pronto, só para encerrar, a gente estava com esse momento aqui. Adorei a discussão, gente. Todas as perguntas foram ótimas. A interação de vocês aí foi perfeita também. Muito obrigada. A gente tinha separado esse momento e esperava que ele durasse pelo menos uns 5 minutos. Não temos mais esse tempo. Para ouvir de vocês as estratégias de comunicação entre os visitantes. A gente tinha pensado mais ou menos isso, né? Em relação à sonorização, a vocalizações, a formas de interpretação, de intenção e interpretação. Queria saber se dá tempo de apresentar pelo menos uma para a gente encerrar, professora. Se a gente teria uma margenzinha de desenvolvimento ou que realmente tem que encerrar. Dá sim. Essa é a última. Ótimo. Então, alguma das equipes que está aí, que a gente pediu no atividade, né, complementar, se tem alguma estratégia de comunicação desenvolvida que queira compartilhar com a gente, nesse momento aqui, agora é a hora. Porque se vocês forem, já podem ir se preparando aí, porque se vocês forem lembrar, no filme, tem momentos que eles jogam xadrez, né, através de jogos que eles veem ali intenção, estratégia e comunicação. Tentam diálogo através dos jogos. Mas quais outras? Será que jogos são as únicas opções? Não temos, por exemplo, a matemática, não temos a música, como os nossos colegas acabaram de desenvolver, e a sonorização. Enfim, o que vocês trouxeram para a gente? Quem for falar, fale a equipe. Oi. Eu pensei um pouquinho na questão da linguagem da arte em si, né? Que vocês falaram da música, que é mais sonora, mas também de arte visual. Isso. Oi, mulher. Pois eu pensei, tipo, através de desenhos, de pinturas, tipo, de arte visual também, sabe? Sim. Massa demais. Isso mesmo. Boa. Eu pensei também em arte. Fala. Leonardo? Podem falar, gente. Clevison. Pronto. Eu até coloquei no chat que eu pensei sobre a música, né? Antigamente, quando haviam guerras, né, entre dois povos, eles utilizavam as músicas para demarcar cada momento durante a guerra, né? Por exemplo, agora vai avançar a infantaria, aí utiliza determinada música. Agora vai ser os arqueiros, utiliza determinada música. E eu acho que isso é uma forma interessante de comunicação. Eu acho que... Caraca, que me trava! Intimidação, né? As tribos Maori usam música. Nossa, eu já ia falar dos Maori. Eu já ia falar dos Maori. Alguém mais? Eu acho que outra forma de comunicação é a própria Libras, né? Porque os gestos e tudo, e ela é legal porque é uma linguagem que você consegue conversar à distância. Tipo, alguém em cima de um prédio conseguiria conversar com você, diferente da fala, que talvez não chegasse o som. Isso. Aí dá outras possibilidades. Exatamente, é transcendental, é muito legal. Sim. Sugeriram um código binário, se não me engano, da ponto, né, 0 e tal, também é outra. O professor Robson sugeriu a mímica, né, que a gente pode também usar a Libras e a mímica, apesar de ser tudo coisas diferentes, né, mas né, elas possuem basicamente um padrão similar, não é igual, mas similar, né, do tipo, você tá com frio, você finge que tá com frio, se treme todo e tenta se aquecer, ou enfim. É basicamente isso, gente. E a gente encerra? Basicamente isso. Encerra porque o tempo acabou. Muito obrigada, então, gente. É isso, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito massa. Maravilhoso, obrigada. É isso que a gente tinha para colaborar com vocês. Obrigada, equipe, e obrigado, pessoal, que participou. Obrigado, gente, por ficar até agora. Obrigado, pessoal, que participou diretamente, né? Ativamente. Também, verdade. Obrigada. Valeu. Lindos. Espero que tenham gostado e, enfim, aprendido, né? Alguma coisa assim que a gente quis desenvolver aqui com vocês. Massa. Pronto, gente, muito obrigada também. Posso parar a apresentação, né? Pode parar. Principalmente pela Sara, que veio mesmo com Covid, minha linda. Fique bem, viu? Se cuide. Gente... Obrigada, professora. Nada. Vocês vão avaliar o grupo 5, tá bom? Então, quando vocês entrarem nesse... Professora, seu microfone desligou, eu acho. Ficou mudo, professora. Pronto.
Ok, agora eu estou falando. De novo, olha, gente. Obrigado por me avisarem. Vocês estão com o link aí para a avaliação do grupo 5. O grupo 5 não, só relaxa agora, tá certo? Não faz nada. Fica tranquilo, respira, vai tomar uma água. Os demais vão avaliar o grupo 5, mas lembra que logo no começo do questionário vocês têm que se identificar, identificando qual é o seu grupo, tá bom? Para não confundir e trocar os cocos aí, tá legal? Eu vou fazer aqui com o professor Robson, vou fechar meu microfone de novo, tá bom?
Pronto, o pessoal do grupo 5, o único material que vocês tiveram para a aula de hoje foram os slides. Eu preciso que vocês mandem para mim os slides pelo WhatsApp, tá bom? Beleza. Ó, eu recebi aqui do grupo 3, grupo 1, grupo 4, grupo 2. 1, 2, 3, 4, o 5 não manda, só tá faltando o 6. Opa. A gente acabou de... Foi. Isso, recebemos agora. Então, só para conferir aqui. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Pronto, todo mundo enviou. Perfeito. Pronto, o último grupo, meu Deus, o grupo 3. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Nervosa. Normal, é assim mesmo, viu? Fique tranquila, mesmo dentro do nervosismo, vai dar tudo certo. É assim mesmo. Beleza. Deixa eu só posicionar aqui o relógio. Eu tô com um temporizador do celular, certo? Certo. Renata, acho que pode compartilhar a tela logo. Tá certo, vou fazer isso. Quando vocês falarem, só um minutinho, porque eu não fiz o stop da outra.